pessoal! Então, preparados? Já começamos a falar um pouquinho e agora nós vamos falar de um assunto novo. Quando eu falo de novo com vocês, é porque nós não estamos aprofundando nada que vimos na primeira unidade. É literalmente tudo novo, novo mesmo, ok? Lembre-se do que eu disse lá. O assunto da segunda unidade não começa desse vídeo aqui. No vídeo anterior, a gente já trata algumas questões que podem ser cobradas, que é os conceitos sobre as especificidades de cada direito específico que vão poder ser cobradas de vocês, ok? Nessa aula, nós vamos continuar e nós vamos falar agora sobre mandato, procuração e contrato de honorários. Essas três coisinhas são muito importantes em um processo e muito importantes tanto para você que vai seguir a carreira jurídica como advogado, quanto para você que vai seguir as demais profissões. Por quê? Porque vai caber a você analisar se o mandato está correto, se a procuração é válida, se o contrato de honorários vai poder ser questionado ou não, se ele deve ser cumprido ou não, qual é a natureza dessas relações. Tudo isso vai poder chegar para vocês e vocês vão ter que analisar, seja como juiz, seja como promotor, seja como advogado, seja como delegado ou qualquer coisa nesse sentido, ok? Então vamos lá. Esses institutos, principalmente quando a gente fala de mandato e procuração, são institutos de representação. E representação é o quê? É a manifestação de uma vontade, é a manifestação de que você faça alguma coisa por mim, mas ela vai ter um efeito jurídico válido. Então, você vai me representar e isso vai ter um efeito jurídico. Como representação, nós temos três tipos. A primeira é a representação legal, a segunda é a representação judicial e a terceira é a representação convencional ou voluntária. A representação legal, a próprio nome já está dizendo, é quando nós temos uma lei que define, como por exemplo, eu tenho uma representação legal em relação aos meus filhos. Eu sou o representante deles legal. Legalmente, eu sou responsável por eles até que eles cumpram a maioridade. Então, eu posso tomar a decisão por eles e a decisão que eu tomar por eles vai ter uma manifestação, uma responsabilidade, um efeito jurídico. Então, é uma manifestação, é uma representação legal, ou seja, a lei já institui. Eu não preciso de ninguém que defina isso, a lei já instituiu. Isso funciona muito bem com os pais ou com os tutores, por exemplo. Quando, por exemplo, os pais faleceram e uma pessoa virou o tutor daquela criança. O tutor, ele vai ter uma responsabilidade, ele vai poder manifestar as vontades daquele menor enquanto ele tiver nessa função de tutoria. Então, é a lei que institui, não sou eu, nem é um juiz, é a própria lei. A segunda é a representação judicial. A representação judicial é quando o juiz determina que você será o representante. É o que a gente tem, por exemplo, nas ações de inventário, onde nós temos a determinação judicial de um inventariante. Ou seja, quando você entra com o inventário, vamos lá, a pessoa morreu, e aí você entra com o inventário para poder fazer a transferência dos bens. Enquanto a gente vai decidir de quem é o direito de quem, qual é o percentual de quem, alguém tem que cuidar daqueles bens. Aqueles bens têm custos, aqueles bens precisam ser cuidados. Por exemplo, vamos dizer, uma casa, tem que se pagar o IPTU, tem que mandar limpar, tem que ser colocada para alugar, por exemplo, ou então os cuidados naturais de casa, troca de telhado, etc. Todo esse cuidado com o bem precisa ser feito por uma pessoa. Então, vamos dizer que nesse inventário tem 5 pessoas. Qual dessas pessoas vai ser o inventariante? Qual dessas pessoas vai ser o responsável por cuidar desse bem? O juiz define. As partes podem indicar, mas é o juiz que define. E quando o juiz definir quem é o inventariante, quem é o responsável por aqueles bens, enquanto não houver a partilha, enquanto não houver a divisão, essa pessoa ela vai ter um poder de manifestar, um poder de executar o direito daquelas pessoas em relação àquele bem, porque há uma decisão judicial que impôs. Então, veja,
houve um processo, o juiz determinou quem é o inventariante e aí nós vamos ter esta pessoa podendo manifestar aqueles direitos. Aquele inventariante foi instituído pela pessoa? Não. Pelos outros herdeiros? Não. Foi instituído pela lei? Não. Existia uma lei que dizia que o primeiro filho, o primogênito, seria o inventariante ou a esposa seria o inventariante? Não. A lei diz que todos eles podem ser inventariantes, filhos, cônjuges, herdeiros, etc. Mas quem determinou que João seria o inventariante foi o juiz. Então, João tem uma representação judicial. Por quê? Porque isso surgiu, o ato, a vontade que ele vai manifestar só surge porque há uma determinação judicial. E a terceira, que é a mais comum de todas, é a representação convencional voluntária. É quando eu, por escolha minha, livre e desimpedida, eu escolho você para poder ser o meu representante. Você vai falar como se fosse eu. E aí eu posso fazer esses mandatos de várias formas. Os exemplos que a gente tem, que são mais próximos, que eu posso dar para vocês, é tanto um mandato para um advogado, que geralmente é feito através de uma procuração, quanto, por exemplo, os nossos mandatos políticos, onde nós votamos lá e damos o direito daquele político de falar por nós. Então, o mandato, nesses casos, é uma expressão de uma vontade voluntária. Eu escolho quem vai representar o meu direito. Então, nós temos esses 3 tipos de representação. Em relação a mandato e procuração, nós temos várias coisinhas para falar. Então, vamos lá. Primeira coisa mandato, ele é uma situação que está prevista no nosso Código Civil, lá no artigo 653. E o nosso artigo diz o seguinte: opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar os atos ou administrar interesses. Ou seja, é o ato de eu dar a outra pessoa a possibilidade de ela falar como se fosse eu. Eu dou a você a possibilidade de falar com qualquer outra pessoa como se você fosse a professora Patrícia. Isso é um mandato. E a procuração? A procuração é um instrumento do mandato. É uma forma de concretização do mandato. Por quê? Porque só existe mandato com procuração? Não. Por exemplo, o mandato político é um belo exemplo. Nós damos a ele a possibilidade de falar por nós, existe um mandato, existe uma entrega do poder de manifestação, ou seja, eu deixo de falar em primeira pessoa e deixo para que ele fale por mim, porque ele conhece os meus direitos, ou deveria conhecer, mas não existe uma procuração. Eu não passo uma procuração para o senador, eu não passo uma procuração para o meu prefeito. Eu atribuo a ele essa manifestação através do meu voto. E aí, depois que ele é eleito, ele tem lá o poder de manifestar como se fosse eu que estivesse falando. Então, a procuração é uma forma de concretizar o mandato. Então, sempre vamos observar que o mandato é o gênero e a procuração é a espécie, ok? Outra questão. Qual a diferença entre mandato, com T, e mandado, com D? Vamos lá. Mandato é a forma em que eu atribuo a você a possibilidade de falar por mim, ou seja, é uma pessoa atribuindo a outra uma vontade, uma possibilidade de se manifestar pelo outro. Já o mandado é sempre uma determinação judicial. É quando há uma determinação do juiz em que você vai executar. Então, quando você falar em mandado, você lembre do verbo mandar.
Sempre quando há um mandar de um juiz, ele é um mandado. Então não confunda, são palavras extremamente parecidas, mas são institutos jurídicos completamente diferentes. Mandato é a manifestação de uma vontade minha para que você execute, porque eu quero que você fale por mim. Mandado é uma determinação judicial. Por exemplo, o mandado de prisão. Mandado de prisão é uma determinação do juiz em que você irá preso. O juiz mandou que isso acontecesse. Já o mandato não é assim. O mandato é uma manifestação minha em que você vai falar por mim, ok? Em relação à procuração, considerando que a procuração é um instrumento do mandato, o que acontece? Se eu quero que você fale por mim, eu posso transformar isso em um instrumento, em um documento. Para eu transformar isso em um documento, a procuração tem alguns requisitos. E os requisitos da procuração são capacidade, ou seja, quem vai dar o direito de se manifestar, ele tem que poder falar por si só. Por exemplo, se eu quero que você vá no cartório e registre para mim que eu quero casar com outra pessoa, eu tenho que ter a capacidade de poder casar. Então, se eu sou uma menor de 14 anos, eu não posso lhe mandar uma procuração para que você registre um casamento por mim, porque eu com 14 anos não posso casar. Então, eu não tenho como atribuir a você uma obrigação que eu não tenha. Atribuir a você um direito que eu não tenha. Então, o primeiro requisito de uma procuração é a capacidade. O mandante, ele tem que ser capaz de fazer aquele direito. Então, eu preciso primeiro ter o direito e poder executá-lo para depois poder falar para outra pessoa falar por mim. O segundo requisito é que essa procuração tem uma assinatura, ou seja, eu, mandante, tenho que assinar essa procuração. Uma procuração sem assinatura não tem validade. E o terceiro requisito, e não menos importante, é o quê? Que a procuração tem que ter a indicação do lugar em que ela foi efetuada, ela tem que ter a qualificação das partes. Ela tem que qualificar o mandante em quem é que está mandando, quem é que está outorgando esse direito, e o mandatário, quem está recebendo o outorgado esse direito. Então, ela tem que qualificar essas duas pessoas. E como qualificação, vocês já sabem quais são os requisitos da qualificação, não é? Não lembra? Volta lá no CPC, artigo 319. Depois, essa procuração tem que ter uma data. Tanto a data de início, quanto talvez o período em que ela vai ter uma validade. Por exemplo, ela vai ter validade por 3 meses, ou ela vai ter validade enquanto durar essa procuração, ou ela vai ter só uma data de início, e aí ela vai ter essa condição de enquanto ela existir, ou ela vai ser específica para um processo, então enquanto existir aquele processo ela vai existir, mas ela tem que ter um período, ou a data inicial, ou um período em que ela vai existir. Ela também vai ter que ter um objetivo. Qual o objetivo dessa procuração? É para manifestar algum direito? É para falar junto à Receita Federal? É para falar em um processo? É para registrar um casamento? Ela tem que ter um objetivo de existência. E depois nós temos que ter os poderes. O que eu estou permitindo que essa pessoa faça para mim? Essa pessoa vai fazer para mim uma retirada de extrato no banco? Essa pessoa vai mover uma ação por mim? Ela vai ir em uma audiência para mim? Ela vai estar presente em um determinado ato por mim? Ela tem que ter um poder
específico. E aí nós temos os poderes simples, como por exemplo representar, estar ali diante de um juiz ou alguma coisa nesse sentido. E nós temos os poderes especiais, como por exemplo dar quitação, fazer acordo, assinar documentos, são poderes especiais. Então a procuração também precisa ter esses poderes muito claros. E aí nós temos dois tipos de procuração: a procuração pública e a procuração particular. Qual a diferença? A procuração particular é aquela que é feita entre as partes e tem uma assinatura simples, ainda que essa assinatura ela seja ou digital, que é aquela feita pelo token, por uma assinatura digital, ou então autenticada no cartório. Isso é uma procuração simples, é uma procuração que foi feita pelas partes. Já a procuração pública, que é a nossa segunda forma, é uma procuração que é feita em cartório. Quem faz essa procuração é um tabelião, é um responsável no cartório para poder redigir essa procuração. E aí as partes dizem o que deve constar naquela procuração, mas quem redige essa procuração é o tabelião. Qual a diferença? A procuração pública, ela tem uma validade maior. Por quê? Porque aquela pessoa que está redigindo e que assina ao final daquela procuração, que é o tabelião, ele tem fé pública. Ele tem uma validade, ele tem um conceito de que tudo que ele assinar é verdadeiro, tudo que ele assinar é válido. Então, em alguns pontos, essa procuração pública vai ser solicitada. A procuração particular, ela não vai ser suficiente. Então, por exemplo, para algumas ações, algumas situações administrativas em bancos, é preciso que haja uma procuração pública. A procuração simples, ela não vai ser suficiente. Ou, quando eu tenho uma empresa e eu quero fazer uma procuração com amplos direitos para alguém poder representar os meus interesses, porque eu não tenho tempo ou porque eu não quero estar lá, essa procuração também deve ser pública. Se eu devo registrar um casamento, ou filho, alguma coisa nesse sentido, eu preciso que essa procuração seja pública. Então, qual é a diferença? Geralmente, para aqueles direitos que são muito importantes ou que vão ter uma consequência muito forte, se aquele direito for executado indevidamente, a procuração tem que ser pública. E para os demais direitos, pode ser uma procuração particular. Para a advocacia, a procuração particular é suficiente, ok? O que você vai ter que definir junto ao seu cliente é quais são os poderes que ele vai lhe dar. Se ele vai lhe dar os poderes simples de uma procuração ou se ele vai lhe dar os poderes especiais, ok? Vamos lá. Passado isso, nós temos três institutos que, apesar de um pouco parecidos, são diferentes, que nós vamos conhecer. O primeiro é o mandato tácito. Um mandato tácito, lembre-se disso. Tácito é aquele que eu não coloquei em um documento, mas tudo indica que aquela pessoa está me representando. Então, vamos dizer que eu entrei com o processo e eu não juntei uma procuração, mas quem fez a minha defesa foi o advogado João. Quem manifestou sobre os documentos foi o advogado João. Quem fez uma peça específica de réplica foi de tréplica, no caso, foi o advogado João. Quem fez a manifestação final foi o advogado João. Quem compareceu em audiência foi o João. Quem recorreu da sentença foi o João. Vejam, todos os atos estão dizendo que João está me representando. Então, há uma compreensão de que, se todos esses atos estão sendo representados por João, eu tenho um mandato tácito. Ou seja, aceita-se que, ainda que não tenha um documento expresso, aquele João está me representando.
E aí, judicialmente, nós vamos precisar que essa situação seja regularizada e João pode ser notificado para apresentar essa procuração. Mas não tem como, depois de tantos atos, João falando em meu nome, eu dizer que quem está me representando, na verdade, não é João, é Manuela. Veja, mas Manuela não apareceu no processo. A única pessoa que aparece no processo, que vem manifestando no processo, é João. Então, você deu poderes sim a João a falar por si. Isso é um mandato tácito. Eu não tenho um documento expresso, mas eu tenho a realidade de que essa pessoa vem falando por mim. E aí, isso pode acontecer em um processo, e isso é visto dessa forma. Há um mandato tácito, eu entendo que estou sendo defendido por aquela pessoa, então há uma relação ali jurídica entre nós dois, ok? O segundo instituto é a procuração apud acta. Apud acta é um termo latim, como vocês sabem, que quer dizer em ata. Uma procuração apud acta é assim, por exemplo, vamos dizer que eu estou em uma audiência, mas eu não tenho uma procuração, não tenho um instrumento que diga que Marcelo quer ser representado por mim. Mas naquela audiência eu estou ali do lado do Marcelo, do lado do procurador de Marcelo, estou ali defendendo o ato dele. Eu posso pedir verbalmente para que o juiz conste em ata que Marcelo está me dando o direito de falar sobre ele. Veja, se eu pedir para registrar isso em ata, formalmente, para dizer que eu sou a procuradora de Marcelo e agora ele está me mandando um ato, ele está me dando essa representação, isso é uma procuração apud acta. Ou seja, eu estou fazendo uma procuração em ata. Ata é aquele documento que registra tudo o que acontece em uma audiência. Então, se eu estou dando essa representação em uma audiência, é a representação apud acta. Eu estou formalizando uma procuração em uma ata de audiência. Agora, vamos dizer que eu participei da audiência, não tem procuração nos autos, mas eu fiquei caladinha, eu não falei. Isso é o quê? É um mandato tácito. O juiz entende que havia um mandato ali naquele direito, naquele momento, e que não houve manifestação formal entre as partes. Mas que se Marcelo permitiu que eu representasse ele naquela audiência, é porque eu sou procuradora dele. Então há um mandato tácito. Entenderam? Último termo que nós vamos ver aqui é a nomeação ad hoc. Nomeação ad hoc significa nomeação por um ato. Essa nomeação ela é feita pelo juiz ou por um delegado ou por alguma autoridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou nomeando você especificamente para aquele ato. Por exemplo, vamos dizer que eu estou na delegacia, mas o meu tabelião faltou. E aí eu tenho uma outra pessoa na delegacia que não é o tabelião, não, desculpa, um escrivão, que é aquela pessoa que registra a queixa ou registro judicial. Então, eu posso pegar essa outra pessoa que está lá na delegacia e dizer, olha, hoje, ou para esta queixa específica, eu preciso que você faça o registro. Então, eu, como delegado, nomeio você como escrivão ad hoc, entendeu? Eu nomeio você escrivão para aquele ato. Ad hoc é aquele momento, aquele ato, aquela função específica durante aquele período, durante aquele ato. Ou, por exemplo, quando nós temos uma audiência em que a parte não tem advogado, ela precisa ter para que aquele ato continue, é obrigatório que haja uma defesa de advogado, mas não tenha nenhum defensor público, ou porque a cidade não possui defensoria, ou porque a defensoria não está disponível. E aí ele pode selecionar algum advogado dos corredores ou da sala e determinar que aquele advogado defenda aquela parte. Veja,
O juiz está nomeando aquele advogado apenas para aquele ato. Aquele advogado não vai continuar defendendo naquele processo. Se ele continuar, aí é uma opção dele com a parte depois. Mas o juiz está nomeando ele apenas para aquela audiência, apenas para aquele ato. Isso é uma nomeação ad hoc. É uma nomeação para aquele momento. Se depois as partes quiserem continuar essa relação, aí vai entrar na história do mandato e ele vai ter que ter uma procuração, um documento para poder conseguir seguir naquela função. No caso de advogados, é uma procuração. Mas naquele ato específico, naquela audiência, foi uma nomeação ad hoc, uma nomeação para aquela situação. Ok? E por fim, nós temos aqui os modos de extinção do nosso mandato. O nosso mandato ele vai poder ser extinto de 4 formas. A primeira delas é a renúncia ou revogação. Vamos ver que renúncia e revogação são para pessoas diferentes. Se eu sou o mandatário, aquela pessoa que recebeu o direito, eu estou falando por João, eu renuncio o direito. Eu tenho o direito de falar por você, mas eu não quero mais, então eu renuncio. Já quando é João que me deu o poder de falar por ele, João é o mandante, ele vai poder revogar essa procuração. Ele vai poder tirar de mim o direito de falar por ele. Ele não me entregou o direito, então ele pega de volta. Quando ele pega de volta esse direito, ele está revogando. Agora, se o direito é dele, ele deu para mim, mas eu não quero mais falar sobre ele, eu renuncio. Ok? A segunda possibilidade é por morte ou interdição. Morte porque morreu, né? Não tem como você ter uma procuração de uma pessoa morta. E depois por interdição. Lembra qual é o primeiro requisito da procuração? É o quê? Capacidade. É a possibilidade de ter o direito e de poder executar esse direito. É de poder fazer acontecer esse direito. Se eu sou interditado, se eu perco os meus poderes, se eu sou interditado, eu perco a minha capacidade. Então, se eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais como ter uma procuração. Eu não tenho mais como ser o mandante de uma procuração. Então, essa procuração é automaticamente revogada assim que há a sentença de interdição transitada em julgado. Lembra quando eu falei em sala para vocês? Interdição, que é quando eu digo que uma pessoa não tem condição mais de executar os atos de capacidade civil, e aí eu preciso interditá-la. Ela só acontece por uma determinação judicial. E aqui no nosso caso, o que vai acontecer? Só vai ter validade, só vai excluir essa procuração quando essa interdição tiver uma sentença e essa sentença for transitada em julgado, ou seja, não tiver mais como recorrer dessa decisão. E aí sim, essa procuração é automaticamente revogada. Gente, o que vai acontecer? Até essa sentença, tudo que o procurador fizer é válido, se ele tiver de boa fé. Agora, após a sentença, a procuração não existe mais, ela é revogada e aí ele não pode mais fazer mais as coisas, entendeu? Só o curador, o tutor dele, dessa pessoa que foi interditada. A terceira questão é a mudança de estado. Estado, que eu digo para vocês, não é a localidade, é a situação da pessoa. Então, por exemplo, o exemplo mais fácil que a gente dá em relação a isso é em relação ao casamento. Por exemplo, vamos dizer que eu dei o poder a você de alienar um imóvel, de vender o meu imóvel. Eu cheguei lá no meu mobiliário e dei o poder a ela de vender o meu imóvel. Mas eu casei. E quando eu casei com comunhão universal de bens, que é aquela que junta os bens que eu tinha antes do casamento e os bens que eu tinha depois do casamento. Então veja, se eu casei nessa condição de comunhão universal de bens, essa pessoa tem direito a essa casa também. Então aquela minha procuração não tem mais validade. Por quê?
Porque para vender a casa tem que ter o aceite meu e do meu esposo. Então, aquela procuração deixa de ter validade porque mudou o meu estado, a minha condição. Então, é importante que, se mudou o estado da pessoa, a condição da pessoa que pode interferir naquele negócio, a procuração ela deixa de ter validade. E a última possibilidade é quando essa procuração vence ou quando acaba o negócio. Por exemplo, lembra quando eu falei para vocês sobre a data da procuração? Vamos dizer que é uma procuração que tem validade de 3 meses. Quando encerrar os 3 meses, acaba aquela procuração, ela não tem mais validade. Ou vamos supor que é uma procuração para uma ação judicial. Quando a ação judicial acaba, aquele advogado não tem mais a possibilidade de mover em nome daquela pessoa qualquer tipo de outras ações, por exemplo, uma procuração específica para aquela ação. Então, ele não pode executar outras ações com essa procuração, ele precisa de uma nova procuração. Ok? Bom, eu aguardo vocês no nosso último bloco, quando vamos falar sobre contrato de honorários. Ok?